Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Antes de nós começarmos, antes mesmo da nossa oração de abertura, eu gostaria de convidar a todos para que coloquem um copo com água para fluidificar, para nós poder tomarmos ao final da nossa reunião virtual, né? Então, pode colocar um copo com água. Enquanto vocês estão colocando o copo com água, eu vou dar alguns avisos. Então, o primeiro aviso de sempre, né, pedir para se inscrever aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se. Se já tiver ali como inscrito, porque já está tudo beleza. Mas se ele tiver vermelhinho escrito inscrever-se, clica no botãozinho inscrever-se aí para que vocês fiquem sabendo do que a gente posta, receba os próximos vídeos, né, nos domingos, os avisos dos domingos, das palestras nos domingos, os vídeos que a gente posta aqui no canal. E também para ajudar o nosso canal a crescer. Canais grandes, eles são melhor divulgados aqui dentro do YouTube. E a ideia nossa é divulgar o canal para que seja divulgado o Espiritismo. Nós não temos outra ideia com relação a isso. Nós temos palestras ao vivo aqui todos os domingos às 9 horas da manhã, então pode acessar o canal aqui, mesmo se não tiver o link, pode acessar o canal aqui, é só entrar no YouTube, lá na tela principal do YouTube, procurar Centro Espírita André Luiz, Rio Verde. Vai aparecer lá o Centro Espírita, lá um logotipo amarelo. Então aí é só entrar que a palestra vai estar lá disponível todos os domingos às 9 horas da manhã. E às 9h45 nós temos vídeo novo da evangelização infantil. Então convido aos pais para colocarem as crianças para assistir. Não se esquece de curtir o nosso vídeo, já clica no botãozinho do curtir aí, porque isso impulsiona também o vídeo, ajuda na nossa divulgação. Vamos fechar os nossos olhos, então, para a gente fazer a nossa oração de abertura. Então, eu convido a todos que nós fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus em oração, que neste momento nós possamos mentalizar o Mestre Jesus, que nós possamos conversar com Ele como se fosse um grande amigo, um velho amigo, imaginar que nós estamos próximos a Ele, nos abraçando e fazendo o nosso pedido para que Ele nos proteja, nos abençoe, coloque a sua mão sobre a nossa cabeça, nos abençoando, nos carregando de energias para esse domingo, para essa semana que se inicia, protegendo a nossa família, a nossa casa. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Jesus e os discípulos estavam, então, reunidos na derradeira refeição que antecedia a prisão do Mestre e a inevitável crucificação que viria posteriormente, para ensinar a humildade aos discípulos que discutiam qual deles seria o maior no reino de Deus, que segundo eles viria com o advento da implantação, esse reino de Deus, né? Viria com o advento da implantação do reino de Deus na Terra. Não compreendendo o significado da palavra de Jesus, meu reino não é deste mundo. Jesus deixou isso muito claro. Diga-se de passagem, até hoje muitos não compreenderam, né? Essa afirmativa de Jesus, meu reino não é deste mundo. E ainda buscam nas religiões, nas igrejas, nos centros espíritas, nas sinagogas, em qualquer outra denominação religiosa, a solução para os seus problemas físicos, financeiros, quando deveriam estar se preocupando com a solução dos seus problemas espirituais. Com a discussão entre os discípulos de quem seria o maior do reino de Deus, Jesus mais uma vez enfatiza a importância da humildade, tomando um jarro de óleo perfumado e lavando os pés dos discípulos, conforme narra Humberto de Campos no capítulo anterior a este que nós estamos estudando. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para a palestra do mês passado, referente ao capítulo 25. Quem não viu pode ver. Esse capítulo agora é o de 26 que nós estamos estudando hoje. Lembrando que são 30 capítulos, ou seja, já estamos chegando ao final. Sob protestos, Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos. E o que mais protestava era Simão Pedro. Quem acompanha as palestras referentes ao livro A Boa Nova sabe que Simão Pedro é um velho conhecido nosso aqui, né? Ele tinha algumas características que o destoavam um pouco dos demais discípulos. Era, sem dúvida, o mais próximo de Jesus.
já que o mestre se hospedava em sua casa em Cafarnaum, nas redondezas do lago de Genezaré, hoje chamado de Mar da Galileia, quando não estava em peregrinação. Simão Pedro era pescador, foi santificado pela Igreja Católica com o nome de São Pedro, aquele mesmo que carrega a chave na tradição católica, para quem a gente reza pedindo para controlar o tempo, né? O clima, manda chuva, ou pedir para não chover, etc. Também é considerado pela Igreja Católica como o primeiro Papa. Só para a gente situar aí quem é o Simão Pedro. Simão Pedro realmente tinha propensão para ser santo, né? Já que ele morava já que a sua sogra morava com ele, né? Ele era santo. Ao episódio, inclusive, da cura da sogra de Pedro na sua própria residência lá em Cafarnaum. Pedro era também o mais velho dentre os discípulos. Não se comenta sobre a idade dele, mas ele era bem mais velho que os demais discípulos, visto que a expectativa de vida daquela época não passava de 40 anos de idade, 45 anos de idade. Nós imaginamos o que significa aí ser mais velho do que os demais, né? Pedro também ficou com a fama de ser meio esquentado. Diversas passagens bíblicas dão a entender que certos comportamentos de Pedro eram, por assim dizer, tidos como uma certa impaciência, como quando a mulher tocou as vestes de Jesus para ser curada. E o mestre pergunta, quem me tocou? E é Pedro quem responde com certa impaciência. Vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Ou quando Pedro ataca um dos soldados que vinha prender Jesus, cortando-lhe a orelha. Nós trataremos desse assunto mais adiante aqui nesse mesmo capítulo. Ainda sobre Pedro, há que se dizer que ele era pescador e era irmão de André. Era Pedro ou Simão Pedro. A gente vai achar referência tanto de Simão quanto de Simão Pedro nos evangelhos. É importante nós lembrarmos que os discípulos não eram espíritos perfeitos, como Jesus, que já atingiu o topo da escala evolutiva, já atingiu o máximo da escala evolutiva. Os discípulos eram espíritos ainda em evolução, como todos nós. Embora os defeitos de Pedro, que acabei de citar, e que são citados nos próprios evangelhos, é importante nos lembrarmos que era certamente um espírito já de alguma evolução, já que acompanhou Jesus em seu apostolado. Veja, Jesus o chamou ao seu apostolado, dizendo que ele seria pescador de homens. Jesus não errava, né? Ou seja, traria homens para o seu evangelho. Jesus não errava com relação a isso. Então, Jesus disse isso. Seria ele pescador de homens. Também a passagem onde Pedro caminha sobre as águas pela sua fé. Veja, quem de nós teria tamanha fé a esse ponto? Jesus saiu do barco andando, caminhou sobre as águas e disse, vem Pedro. Pedro falou sempre, mestre, eu também quero ir. E aí Jesus disse, venha Pedro. E ele saiu do barco e começou a andar por cima das águas. Após a morte de Jesus, Pedro seguiu divulgando a mensagem de Cristo até ser morto crucificado, conforme conta-se. Teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, por não ser digno de ser crucificado como Jesus. Por que eu contei essas histórias de Pedro? Porque o capítulo de hoje do livro A Boa Nova é sobre ele e sobre a sua negação, a negação de Pedro. História bastante conhecida dentre nós cristãos. Pedro, então, foi o mais inconformado sobre o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos. Nunca permitirei que lave meus pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos, deixando-vos praticar esse gesto como se fosses um escravo vulgar. Em seguida, lançou à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, ao que Jesus lhe responde, Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Aliás, foi justamente porque um quis ser melhor do que o outro que Jesus começou a lavar os pés para mostrar que nem ele, que era mestre, era melhor do que qualquer um deles. Jesus mesmo não só pregou
a importância da humildade como a exemplificou em todos os momentos da vida. Muito se fala sobre a infância de Jesus, sua adolescência, até completar 30 anos de idade, quando iniciaria o seu apostolado. Muito se especula onde esteve Jesus, já que não há relatos nas narrativas evangélicas sobre o que Jesus fez até os 30 anos de idade. Alguns dizem que ele teria ficado viajando, aprendendo as lições que depois pregaria. Bobagem. Jesus já era um espírito puro, perfeito, já atingiu o topo, o ápice da escala evolutiva. Não tem mais o que aprender. Aliás, Jesus já era um espírito perfeito quando a Terra se formou há 4,5 bilhões. Veja, 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um espírito puro, perfeito. Então veja a grandeza de Jesus. Diz Richard Simonetti que Jesus supera até mesmo o trauma do nascimento, ou seja, diferente de nós, Jesus não se esquece de nada quando nasce, portanto Jesus não tinha o que aprender, ele já nasceu pronto para o seu evangelho, ele não tinha que estudar, ele não tinha que lembrar, ele não esqueceu de suas vidas passadas como nós esquecemos no momento do reencarne. Mas onde ele esteve até os 30 anos de idade, quando iniciou seu apostolado? Essa é a pergunta que muitos fazem, né? Onde que estaria Jesus até que ele iniciou seu apostolado? O próprio Humberto de Campos responde essa pergunta. Jesus estava nessa época ensinando a humildade. Como? Onde? Em casa, com os pais, ajudando nos trabalhos da carpintaria do pai José. Veja. O espírito mais evoluído que já esteve encarnado na Terra. Esse espírito perfeito, que de tamanha evolução é frequentemente confundido com o próprio Deus. Né? De uma inteligência inimaginável para nós, seres humanos. De elevação espiritual absoluta, total, completa. Ele que trouxe ao mundo a lei do amor, que mudaria os rumos da humanidade, dividindo a história em antes e depois do seu nascimento. Ele, quando encarnado na Terra, até os 30 anos de idade, onde ele estava? Estava com o martelo e o serrote na mão, ajudando o pai José na carpintaria, serrando madeira, construindo mesas e cadeiras. Veja a humildade desse espírito. E muitos de nós não têm coragem de pegar uma vassoura e varrer o chão só porque temos diploma universitário. Bom, terminada então a lição de lavar os pés dos discípulos, Jesus retoma seu lugar à mesa, permanecendo em estado contemplativo, e logo começou a falar aos discípulos, mostrando total conhecimento sobre os acontecimentos futuros. Aproxima-se, diz mestre, aproxima-se a hora do meu último testemunho. Prevejo que todos vocês se dispersarão nesse instante supremo. Isso já é esperado, porque ainda não estão preparados e necessitam aprender ainda mais. Antes, porém, que eu parta, quero lhes deixar um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Meus discípulos serão conhecidos não pela superioridade no mundo, não pela demonstração de poderes espirituais, nem pelas vestes que usarão, mas pela revelação do amor com que eu os amo, pela humildade que deverão ter as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Vendo que Jesus repetia mais uma vez aquelas recomendações de despedida, Pedro perguntou, afinal, Senhor, para onde vais? Veja só, Jesus já havia dito anteriormente que seria preso, morto, humilhado, crucificado. Mas Pedro se recusava a acreditar. A psicologia chama isso de negação. Né? Pedro estava em negação. Jesus estava fazendo recomendações de despedida e Pedro perguntando, mas mestre, para onde que o senhor vai? Para onde que o senhor vai? Estava em negação, não queria aceitar que Jesus iria morrer, conforme ele mesmo já tinha previsto anteriormente aos discípulos.
O mestre lhe lançou um olhar sereno e respondeu: ainda não te encontras preparado para seguir-me, Pedro. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Aqui, novamente, Jesus fazendo mais uma previsão do que viria, né? De que Pedro ainda não estava preparado naquele momento para seguir Jesus, mas que futuramente estaria. De fato, como eu disse, após a morte de Jesus, Pedro tornou-se um dos maiores divulgadores do ensinamento do Mestre. Então, após a sua morte, sim, Pedro estava preparado. Simão Pedro, no entanto, desejando provar aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com ênfase: não posso seguir-te, mestre. Acaso duvidas da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós daria a minha própria vida. Cristo sorriu e respondeu: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mestre, me julgas então um espírito mau e endurecido? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido com a afirmativa de Jesus. Não, Pedro, não te julgo ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos, mas você aprenderá ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro não quis acreditar nas informações do Messias e assim que Jesus foi preso, tentando demonstrar a sua boa disposição para a defesa do evangelho do reino, atacou com a espada Malco, um dos soldados do sumo sacerdote de Jerusalém, e decepou a orelha do soldado ou do servo, dependendo da tradução bíblica aí, né, da narrativa. Um dos servos, o nome dele era Malco. Até mesmo nessa ocasião, nesse ataque de Pedro ao Malco, ao servo, ao soldado, né, Jesus aproveitou para ensinar. Veja, Jesus estava sendo preso e aproveitou esse momento para ensinar, né? Ele vira para Pedro e fala: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fizer uso da espada, pela espada morrerá. Veja aí, Jesus ensinando a lei do retorno, que nós conhecemos muito bem no Espiritismo, né? A humildade com que Cristo se entregava aos soldados à prisão desapontava a alguns dos discípulos, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Como eu sempre falo, eles não entendiam o que significa o reino não é deste mundo. O reino não é deste mundo. Eu vim trazer o reino, mas o reino não é deste mundo. Eles não entendiam isso. Eles achavam que Jesus ia implantar o reino aqui na terra. Então por que Jesus estava se deixando prender desse jeito? Pedro e João, observando que a prisão do mestre era um fato consumado, combinaram entre si de acompanhar de longe o grupo que se afastava levando Jesus. Procuraram os demais companheiros, mais receosos da perseguição, haviam debandado da forma como Jesus já havia previsto. Pedro, no entanto, desejava prestar a Jesus o auxílio necessário. Quem sabe poderia encontrar até um jeito de salvar o mestre, tirá-lo da cadeia. Uma das servas da casa onde Jesus estava preso, ali do local onde Jesus estava preso, o avistou, aproximou-se de Pedro e exclamou surpreendida: não és tu um dos companheiros deste homem? Indagou, apontando a cela onde Jesus estava encarcerado. Pedro refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a própria emoção: estás enganada, não sou eu. O apóstolo imediatamente caiu em si do que Jesus havia previsto, né, da negação, mas convenceu a si mesmo que aquela primeira negativa era necessária, pois se ele queria ajudar o mestre, não podia ser apanhado, e aquela primeira negativa era, aos seus olhos, o mais razoável a se fazer.
já que tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Então, fingindo despreocupação, Pedro então dirigiu-se a uma pequena aglomeração de populares, onde cada um procurava proteger-se do frio intenso da noite, lembrando que nas regiões desérticas à noite faz muito frio. E aqueceu-se junto a um braseiro, a um fogo que havia ali. Novamente, um dos presentes o reconheceu e perguntou: então vieste socorrer o teu mestre? Assustado e receoso, Pedro respondeu: que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. Com esta explicação, todo aquele grupo que estava ali ao redor da fogueira se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro, fazendo até mesmo comentários a respeito dele, né? Falando que ele era feiticeiro, era um bruxo, era um trambiqueiro, um mentiroso, e que alguns diziam inclusive que veio ali para aquela região, para Jerusalém, com salteadores, assaltantes, para roubar ali aquela região. Mas Pedro tinha que ficar calado, afinal, acabou de dizer que não conhecia. A consciência de Simão Pedro incomodava. Foi chamado ao testemunho e estava esquivando-se. A noite já ia bastante adiantada quando alguns servos trouxeram bilhas de vinho, frascos com vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: é este! É bem aquele discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores do horto. Simão levantou-se pálido e protestou: estás enganado, amigo. Vês que isso seria impossível. Logo que pronunciou sua última negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a chegada da madrugada. Pedro, então, lembrou-se das palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante, olhou instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro. Viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades. Com indescritível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde chorou amargamente. Seu choro era de arrependimento, não só da sua própria negação, mas de uma vida inteira de comportamento ríspido, enérgico. Afinal, ele sempre condenou os transviados da verdade e do bem. Ele, que nunca conseguia perdoar as mulheres mais infelizes. Ele que não admitia qualquer comportamento contrário aos ensinamentos de Jesus, que criticava, que apontava aqueles comportamentos contrários aos ensinamentos de Jesus. Agora, ele próprio estava nessa condição que ele sempre condenou. Ali, abatido como uma criança, de frente com sua própria falta. Desejava ajoelhar-se ante o Messias e suplicar o seu perdão para sua queda dolorosa. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro teve uma ideia consoladora e generosa. Lembrou-se que o mestre poderia visitá-lo em espírito, ali, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoa-me. Nesse instante, nada mais viu. Na confusão de seus angustiados pensamentos, a lua brilhava branquíssima e iluminava as vielas simples e vazias daquele povoado. O velho pescador então lembrou-se as advertências amigas de Jesus, dizendo: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Nós que somos cristãos, que sempre frequentamos uma religião cristã, sempre ouvimos falar nas igrejas, no centro espírita, sobre a negação de Pedro. E ficamos imaginando que talvez nós não fizéssemos, não agíssemos da mesma forma.
Como pôde Pedro ter se acovardado desse jeito, tendo passado anos na companhia do mestre? Eu não ia agir assim. Eu ia falar, sim, sou eu mesmo que estava com ele, eu era discípulo dele, sim, ele é meu mestre. Nem que fosse preso e morto também, mas eu ia com Jesus. Será mesmo que a gente agiria dessa forma? Será que nós mesmos não negamos Jesus, não negaríamos Jesus? E será que nós mesmos não negamos Jesus com certa frequência? Negar Jesus não é esconder que é cristão. Afinal, hoje é até motivo de orgulho se dizer cristão, né? O contrário que às vezes, a pessoa pode sofrer até preconceito, né? Eu não sou cristão, eu sou budista, eu sou hinduísta, eu sou judeu, eu sou ateu. A pessoa pode até sofrer preconceito, né? Por falar essas coisas. Então, ser cristão hoje não é mais motivo de vergonha, é motivo de orgulho até, não é motivo de medo. Hoje ninguém esconde que é cristão. Pelo menos não no Brasil, né? Onde temos liberdade de cultuar o que nós quisermos. Liberdade jurídica, né? A justiça nos permite cultuar o que nós quisermos, qual culto nós quisermos, né? Mas hoje você dizer que não é cristão, você pode sofrer algum preconceito, né? Mas nós negamos Jesus com certa frequência, sim, mesmo sendo cristãos. Quer ver só? Nós negamos Jesus quando nós simplesmente deixamos de fazer o bem. Não precisa nem fazer o mal. Eu não estou falando nem aqui de fazer o mal. Veja só. Não estou nem indo ao extremo de fazer o mal. Só precisa deixar de fazer o bem. Quando nós perdemos a oportunidade de sermos úteis, nós estamos negando a Jesus. Nós negamos a Jesus quando retribuímos o mal com o mal. Porque Jesus ensinou que se alguém nos desbofetear a face, a gente deve oferecer a outra. Não retribuir o mal com o mal. Quando nós nos enchemos de desejos, de vingança, de ódio, de rancor, nós estamos negando a Jesus. Nós negamos Jesus quando nós calculamos o que vamos receber de um ato dito como generoso. Veja, eu vou fazer um ato generoso, mas o que eu vou receber em troca disso? Se aquele ato vai me render algo em troca, um favor em troca no futuro, alguma vantagem financeira, ou se eu vou ficar bem na fita, né? Aí eu faço. Se não, aí eu vou ajudar para quê? Vou ajudar alguém que não vai poder me dar nada em troca? Aí nós estamos negando Jesus. Nós negamos Jesus quando nós agimos com preconceito, quando usamos da própria Bíblia, retirando trechos do contexto e usamos esses trechos para criticar outros irmãos pela sua religião, pela sua crença, pela sua sexualidade. Nós negamos a Jesus quando nós nos nomeamos porta-vozes de Deus e criticamos o homossexual, a prostituta, o travesti, dizendo que eles estão destruindo as famílias, mas nós mesmos deixamos a nossa família em casa e vamos procurar locais pouco recomendáveis. Aí nós não estamos destruindo a família. Quem destrói a família são os homossexuais, são as prostitutas. Eles que destroem a família. Eu que vou para lugares pouco recomendáveis não estou destruindo a família. Nós negamos a Jesus quando nós agimos dessa forma. Nós negamos a Jesus de várias formas. Batemos no peito e falamos alto, eu sou cristão. Eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, mas deixamos de lado os ensinamentos de Cristo para nos dedicar aos nossos próprios impulsos inferiores. Que nós possamos aprender as lições do Mestre Jesus e que nós possamos parar de negar Jesus, nos recusando a colocar em prática a lei do amor, nos amando uns aos outros. Lembrando aqui as palavras do Mestre, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu convido mais uma vez as pessoas a colocar um copo com água, se pegou a palestra aí, não pegou o começo, né? Nós colocamos no começo a palestra, um copo com água aqui, para que nós possamos fazer a nossa oração.
Não se esqueça de se inscrever no canal aqui. E se não curtiu o vídeo ainda, dá uma ajudinha pra gente aí. Curte o nosso vídeo, que isso ajuda bastante na nossa divulgação. Agora, às 9h45 da manhã, nós temos evangelização infantil. Então, convido os pais a colocarem as crianças para assistir o vídeo da evangelização infantil. Vamos fazer a nossa oração de encerramento e encerrar os nossos trabalhos de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui estudando mais uma lição do seu Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a aprender essas lições tão difíceis da humildade, do amor, da caridade, deixando de lado o nosso egoísmo, o nosso comportamento inferior, as práticas que nos aproximam do mal. Proteja-nos, Senhor, nessa semana que se inicia, protegendo a nossa família, nossa casa, iluminando o nosso local de trabalho. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. A todos um bom domingo e uma boa semana a todos. Até mais.